Repetir. Boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas aulas semanais aí da residência em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje quem vai fazer a nossa apresentação é a doutora Fernanda Drummond, médica nutróloga, cirurgiã, trabalhou com a gente um tempo lá no Célio de Castro e continua a sua parceria como preceptora dos nossos residentes aí, na parte de nutrição também. Obrigado, Nanda, pelo ter aceito o convite aí mais uma vez. E os áudios fechados, vídeos abertos, no final a gente abre para tirar as dúvidas aí e trocar a experiência. Obrigado, Nanda. Boa noite, pessoal. Eu agradeço o convite, Luiz. Para quem não me conhece, eu sou... só um minutinho, gente, estava fazendo um barulhinho aqui. Eu sou formada em cirurgia geral, minha primeira formação pelo Hospital Mário Pena. Em seguida, eu fiz nutrologia e sou titulada pela Sociedade Brasileira de Nutrologia e Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. E mestre em Ciências da Saúde e Doenças Cardiovasculares. O Luigi me convidou para falar um pouco sobre a nutrição parenteral, as indicações, prescrição e algumas complicações. Então, assim, eu fiz uma aula um pouco até resumida em relação a isso, para que a gente possa, no final, discutir um pouco mais. Então, um breve histórico, as primeiras tentativas de uma nutrição parenteral foram feitas ainda no século XIV, quando vários estudiosos propunham as infusões venosas, porém elas não foram satisfatórias. Aí depois, no século XVII, vieram as primeiras soluções glicosadas e hidrossalinas, elas eram inclusive testadas em cães beagles, e aí somente no século XX, no pós-guerra, é que teve a sistematização da nutrição parenteral, com a proposta do Dudrick, que era da Universidade da Pensilvânia, em que ele conseguiu formular uma bolsa completa que ele pudesse infundir energia, né, na forma de carboidrato, proteína e até lípide. E aí, naquela época, a definição de parenteral era para além do êntero, que era o intestino. Então, eles queriam já uma forma de nutrir por via endovenosa, excluindo o intestino. A regulamentação mesmo da nutrição parenteral só aconteceu em 98, com a portaria 272 da Anvisa, em que teve uma definição precisa de que a nutrição parenteral é uma solução ou emulsão estéril, apirogênica, acondicionada em um recipiente de vidro ou plástico, que complementa parcial ou totalmente a nutrição do paciente que está com via oral ou enteral ou nenhuma outra via alimentar. Ela é composta por carboidrato, aminoácido, lipídio, vitamina, mineral e água. E ela é administrada pela via periférica ou central. Quais são as indicações da nutrição parenteral? Ela está bem indicada quando você não consegue nutrir de forma plena pela via oral ou enteral aquele paciente que já está internado por 3 a 5 dias. Isso é variável, tem a Aspen, que é uma das sociedades, que ela coloca em até 5 dias, a Aspen já coloca até 7. Isso aí eu falo que é muito do dia a dia mesmo do paciente, né, e da prática. De modo geral, vocês estão vendo aí que tem várias indicações de nutrição parenteral. Então, fístula de alto débito, intestino curto, doença inflamatória intestinal, obstrução intestinal parcial ou total, hemorragia gastrointestinal, que leva à impossibilidade do uso do trato, trauma abdominal extenso, às vezes aqueles pacientes que ficam em laparostomia, que tem uma distensão com o ilho dinâmico prolongado, vômitos persistentes, que então impossibilitam que esse paciente seja nutrido de forma oral ou enteral, aquelas pancreatites graves, e aí a gente tem que lembrar que no passado, paciente com pancreatite era sinônimo de jejum e nutrição parenteral. Hoje em dia, não, nós somos mais agressivos em relação à nutrição oral, às vezes, ou até enteral, até mesmo aquela questão da pós-pilórica já caiu por terra, e a parenteral é só mesmo os casos de pancreatite que o paciente fica muito inflamado, com o ilho dinâmico importante, o abdômen muito distendido. Grande queimado sempre aparece na indicação, mas, por exemplo, eu trabalho no Hospital João 23 há 5 anos, eu nunca fiz uma nutrição parenteral em queimado lá.
porque é bem mais delicado a nutrição do queimado. Alguns casos de desnutrição grave ou moderada, em que vai fazer o pré-operatório do paciente, pacientes que estão em quimioterapia, que cursam com mucosite grave, que fizeram radioterapia e estão, às vezes, cursando com uma enterite, e alguns casos de diarreia refratária, que você já está tentando várias medidas, esse paciente não absorve bem, então a nutrição está indicada. Então, de modo geral, é uma insuficiência do trato gastrointestinal. Todas essas que eu citei caem no mesmo local, insuficiência do trato gastrointestinal de absorção e receber a nutrição de forma fisiológica. Depois de indicada a nutrição parenteral, a gente tem que ter cautela em alguns casos, porque todas essas formas que eu citei de indicação, geralmente são pacientes que estão graves, que estão, às vezes, numa UTI, que vão precisar de um manejo muito específico, muito preciso. E aí, em quais casos a gente tem que ter cautela para indicar? Aqueles pacientes hiperglicêmicos, com glicemias acima de 300, com vários picos ao longo do dia, que às vezes estão demandando insulina em bomba de infusão, esses a gente tem que ter muito cuidado para indicar e iniciar parenteral. Pacientes hipernatrêmicos com sódio acima de 150, aparece como cautela em vários estudos, mas a gente sabe que hoje, com as bolsas de nutrição parenteral individualizadas, em que elas são manipuladas especificamente para o paciente, a gente tem como retirar o sódio da composição. Então, não entra numa contraindicação, mas é só para você ficar ali na vigília. Hipocalemia, porque o paciente que tem um potássio baixo, geralmente ele tem um fósforo baixo, e ele pode cursar com uma síndrome de realimentação se você entrar com vigor nessa parenteral. Então, assim, o que a gente sempre indica? Dosar os exames laboratoriais na véspera, corrigir as deficiências de micronutrientes, e aí quando a gente pensa em fósforo e potássio, a gente tem que lembrar da tiamina, e aí depois a gente começa. E os pacientes que já estão com uma alcalose de difícil correção ou uma acidose metabólica, hiperlactêmicos, a gente também às vezes pode adiar a indicação da nutrição parenteral. Como que é feito o manejo antes de colocar parenteral e durante? Tem sempre que ser dosados vários exames. Então, a gente pede hemograma, todos os eletrólitos desse paciente, função renal, porque nós vamos trabalhar com proteína por via direta, então nós precisamos manejar como que esse paciente está, não está, precisa de mais proteína ou não. Triglicérides, porque nos pacientes em uso de nutrição parenteral prolongada, é o que vai nos guiar em relação à composição lipídica dessa parenteral. Proteína visceral. É um padrão pedir, eu também peço, eu sempre avalio a albumina desse paciente, quando tem disponível pré-albumina, porém a gente sabe que nos pacientes muito inflamados, com um PCR muito elevado, essas proteínas ficam falseadas, então a gente tem sempre que ter um comparativo com o PCR desse paciente, às vezes uma ferritina, observar o grau de inflamação do paciente, para que a gente possa ter essa primeira albumina como um comparativo e não como um taxativo do estado nutricional desse paciente. A gente pede glicemia, pede toda a função hepática, e aí a gente avalia esse paciente do ponto de vista hemodinâmico, ventilatório, se ele está na ventilação mecânica, se ele é um retentor de CO2 ou não, se ele fica fazendo hipercapacidade, se ele está com uma dificuldade de desmame da ventilação, tudo isso tem que ser avaliado. Depois a gente olha a melhor via de infusão e o tempo que esse paciente tem de previsão de uso da nutrição parenteral, para que a gente possa determinar se vai ser periférica ou central. E todos os dias um exame preciso do abdômen. O nutrólogo é só passa rapidinho parenteral e nem toca no paciente. Não. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas tem que avaliar. Estava dando uns cortezinhos na fala, mas parece que agora melhorou, a estabilidade na Melhorou? rede. Melhorou. Pareceu que estava com a internet em estado. Então, a gente avalia diariamente esse abdômen, porque, como médicos horizontais que somos, todos os dias a gente tem que passar para prescrever a nutrição parenteral,
nós também somos os horizontais que vamos avaliar se esse abdômen está viável ou não para receber dieta por via oral ou enteral. Todo dia tem que avaliar esse catéter, né, o sítio de punção, seja ele periférico ou central, se tem, por exemplo, uma hiperemia, uma secreção, se tem algum risco de já estar desenvolvendo uma flebite, e avaliar os dados da bolsa da nutrição parenteral. Se ela veio correta, se ela não está com os componentes dissociados, né, se ela tem uma estabilidade da bolsa. Diante disso, indicada parenteral e escolhida a via, nós temos que saber diferenciar a periférica da central. A nutrição parenteral periférica, ela está indicada para curto período de tempo de uso. Alguns livros falam em até 15 dias de uso, mas a maioria dos guidelines europeu, americano e canadense, eles já colocam em no máximo 7 dias. Geralmente a gente escolhe membros superiores e a osmolaridade da bolsa ela tem que ser muito bem controlada, no máximo 900 miliosmol por litro, pelo risco de flebite. As veias periféricas elas são mais sensíveis à concentração da solução. E tem sempre o risco de complicações, como flebites, intolerância a volume, porque para a gente chegar numa osmolaridade tão baixa assim, nós temos que acrescentar muita água à solução. E com isso, às vezes, a bolsa para um paciente médio ali de 70 quilos fica em torno de 2.500, 2.800 ml dia. E isso sem atingir todas as necessidades dele. Então, é um volume muito alto. Tem pacientes que nós sabemos que não podem receber um volume tão grande. Já na via central, o volume não é problema. Por quê? Porque nós podemos trabalhar com uma osmolaridade muito alta, em torno ali de 1.300, 1.400 miliosmol. E com isso eu consigo concentrar essa fórmula, dando um menor volume. É administrado, então, em catéter central alto, geralmente começa pelas jugulares, para depois ir para a subclávia. Femoral a gente evita pelo risco maior de contaminação. Então, fica contraindicado. A não ser que seja um paciente com falência total de acesso, aí, em alguns casos, a gente abre exceção para o catéter na femoral. Riscos dessa nutrição parenteral central. Risco inerente à punção do catéter, pneumotórax, hemotórax, lesão nervosa, embolia gasosa. Complicação infecciosa, que seria sepse de catéter, e aí a gente tem que lembrar da sepse fúngica, que é comum quando os pacientes estão em uso de nutrição parenteral. E no mais é o manejo mesmo da fórmula, em relação ao carboidrato, proteína e lipídio. Diante disso, antes da gente partir para a prescrição da parenteral, nós temos que lembrar dos requerimentos calóricos dos pacientes. O padrão ouro para avaliar o requerimento calórico é calorimetria indireta. Desculpa. Porém, nós não temos disponível, não tem treinamento e é um recurso caro. Então, a gente acaba lançando mão das fórmulas de bolso. O paciente passa por uma triagem nutricional realizada pelo nutricionista, aferição de dados antropométricos, então as medidas de altura, peso, a circunferência de braço, de perna, para a gente ter um parâmetro do estado nutricional. E aí, diante desse peso, a gente joga em fórmula de bolso. O que é isso? Estimativas calóricas que já foram traçadas há muito tempo e que são amplamente praticadas. Na fase aguda, o paciente pode receber, aí eu coloquei de 20 a 25, para um paciente que já está, do ponto de vista hemodinâmico, estável. Alguns pacientes, a gente começa em torno de 10 quilocalorias por quilo dia. E aí a gente vai fazendo a progressão dessa caloria a cada 2, 3 dias, de forma que em 7 dias a gente tem todo o aporte garantido para esse paciente. Pacientes que já estão em fase de recuperação plena vão ganhar em torno de 25. E os obesos ficam com 22 quilocalorias por quilo de peso ideal. O que é isso? O que esse paciente obeso deveria pesar no IMC máximo? Ou então, no peso atual dele, eu jogo uma caloria mais baixa, de 11 a 14 quilocalorias.
e aí eu chego na quantidade que o paciente precisa de caloria por dia. Na parenteral, é muito raro a gente passar de 25 quilocalorias por quilo dia, porque geralmente esses pacientes começam a cursar com uma intolerância ao carboidrato e as complicações da parenteral. Qual que é o substrato na parenteral que fornece caloria na forma de carboidrato? É a destrose. E a taxa de infusão gira em torno de 5 a 7 miligramas quilo minuto. A suplementação excessiva de carboidrato, você vai ter hiperglicemia, hipertrigliceridemia e as complicações como colestase. Nós vamos falar mais adiante. Em relação aos requerimentos proteicos, a gente tem pela Aspen, de 2016, 1,2 a 2 gramas por quilo dia, e aí ela não diferencia o paciente obeso do queimado. A ESPEN em 2018 já fala que todo mundo tem que trabalhar acima de 1,2 grama quilo dia. E aí ela diferencia que o obeso deve trabalhar no peso ideal, com 2 a 2,5 gramas por quilo, e se for o peso ajustado, 1,3 gramas por quilo. O peso ajustado está próximo do atual. E já os queimados, requerimentos mais altos, com 1,5 a 2,5. A gente tem que lembrar que a oferta proteica ela não deve ser restrita no paciente com insuficiência renal ou com uma injúria leve, para fins de evitar ou postergar o início da terapia dialítica. Isso pelo ASPEN em 2016. Seguramente, se eu conversar isso perto de um nefro, eles vão pular, né, em cima de mim. Mas isso é caso a caso. O ideal é que a gente não faça restrição proteica, mas, eventualmente, se a gente estiver diante de um paciente idoso, que a gente já não quer aumentar o grau de invasão nele, nós vamos baixar a proteína e está tudo bem. Tem que ter essa flexibilidade, individualizar muito bem cada paciente. Já em relação à necessidade hídrica, gira em torno de 25 a 40 ml quilo dia, e aí a gente tem que considerar toda a taxa de infusão hídrica pelos outros medicamentos que ele toma, soroterapias, reposições. E o substrato proteico da nutrição parenteral é na forma de aminoácido essencial e não essencial, exceto arginina e glutamina, que ainda são questionáveis do ponto de vista de segurança. Assim. Por exemplo, a arginina, em alguns estudos, já se mostrou um pouco mais pró-inflamatória. A glutamina, ela é uma variável assim, dentro da terapia nutricional, mas ela, de modo geral, por infusão venosa, ela não tem sido praticada. Em relação ao componente lipídico, aí a gente tem que lembrar que as bolsas atuais, elas são 3 em 1. Então, é all in one. Todos esses substratos são colocados juntos. Na bolsa, por que eu estou chamando a atenção de ser colocado junto? Porque antigamente a maior dificuldade que se tinha de manter a estabilidade de uma bolsa de nutrição parenteral era em função do componente lipídico, porque eles eram difíceis de solubilizar com os demais componentes. E aí vários estudos foram feitos. O início da nutrição parenteral, inclusive aqui na Santa Casa de Belo Horizonte, era com triglicerídeo de cadeia longa, e aí tinha muito mais complicação, tanto do ponto de vista infeccioso, como de embolia gordurosa. E aí foi um processo difícil de construção, essa solubilidade, né, da emulsão lipídica no restante da solução. E aí eles viram que acrescentando alguns aminoácidos na concentração certinha, eles conseguiam misturar e tornar essa solução homogênea, sem separação de partes. Como que eles foram fazendo isso? Misturando, então, óleo de soja com óleo de coco, que contém triglicerídeo de cadeia média, óleo de oliva e, mais recentemente, óleo de peixe. A densidade calórica do lipídio ela é muito favorável para quem faz a manipulação da bolsa. Por quê? A gente sabe que 1 grama de lipídio nos entrega 9 quilocalorias, enquanto 1 grama de carboidrato, de proteína, nos entrega 4. Então, ela entrega quase que o dobro. Com isso, eu consigo concentrar a fórmula, garantindo o aporte calórico em menores volumes.
Além disso, eu consigo reduzir o tanto de carboidrato que eu dou nessa fórmula, e aí eu tenho um melhor controle glicêmico. Então, para pacientes diabéticos ou que estão passando por uma resposta endócrino-inflamatória muito importante, é um bom recurso aumentar o lipídio, às vezes, para reduzir carboidrato e controlar melhor essa glicemia. Eu garanto o fornecimento de ácidos graxos essenciais. Na infusão periférica, colocando mais lipídio, eu também consigo reduzir o volume dessa bolsa, e aí com isso fica mais fácil administrar, porque aí se administra por 1 ml hora mais baixo e tem menos risco de flebite. E hoje, as emulsões lipídicas, elas são um mix a 20% de TCL com TCM, alguns já contêm o ômega 3 e o ômega 6, que aí é o smooth lipid, que a gente pode ver às vezes em algumas prescrições. E aí uma taxa aí que é segura de administração é de 0,7 gramas por quilo até 1,5 gramas por quilo em 24 horas ou 12 horas. Por que essa variação? Porque, eventualmente, o paciente que está em nutrição parenteral prolongada, que já está cursando com sinais de colestase, a gente faz administração cíclica. O que é isso? Em menor tempo de horas. Então, às vezes, corre só por 12 horas noturnas nesse paciente. Por isso que varia aí de 12 a 24 horas. Hoje, a mistura de TCM com TCL, ela é bem tolerada, ela fica, então, em torno de 20% de cadeia longa com 80% de média. Elas são seguras e muito melhor tolerada do que só triglicerídeo de cadeia longa. Como eu falei, hoje algumas soluções já colocam EPA e DHA, que são os ômegas, que já tem estudos mostrando redução dos processos inflamatórios e tempo de internação. Quando que a gente tem que ter cuidado com a emulsão lipídica? A gente tem que semanalmente dosar triglicerídeo. Segundo o Espen, ele coloca aqui, triglicerídeo acima de 400, a gente faz uma redução do aporte lipídico dessa fórmula. Então, se eu estava trabalhando ali em torno de 25%, 30% da composição total da fórmula com lipídio, chegou no triglicerídeo próximo de 400, eu já começo a trabalhar ali entre 10% e 15%. E se tem um triglicerídeo superior a 1.000, aí a gente faz a suspensão completa da oferta de lípide pelo risco de pancreatite, e aí 2 vezes por semana a gente faz uma emulsão lipídica mais baixa. A fórmula não pode ficar por mais de 3 semanas totalmente sem lípide, porque aí a gente tem todos os transtornos da falta de lipídio no organismo. Então, a gente tem desde alterações hematopoéticas até queda de cabelo, descamação de pele, dificuldade de cicatrização, aumento de infecção, que os lipídios participam da imunidade celular do paciente. Antigamente, essas emulsões lipídicas, elas eram feitas num potinho de vidro à parte da nutrição parenteral. Hoje, mesmo nos pacientes que estão cursando com triglicerídeo alto, a gente simplesmente faz 2 vezes por semana uma bolsa com uma quantidade menor, mas ainda assim na bolsa 3 em 1. Agora nós vamos partir para a prescrição. Quando eu comecei a trabalhar com nutrição parenteral, eu fazia todo o cálculo à mão. São mais de 8 regras de 3 para que você faça todo o cálculo preciso de carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais. Mais ou menos de uns 7, 8 anos para cá, a maioria dos hospitais tem o contrato com a FAMAP, e a FAMAP hoje é o maior laboratório em Minas que faz as bolsas individualizadas de nutrição parenteral. A Fresenius faz a produção de todos os substratos e fornece para a FAMAP, e a Fresenius atualmente também dispõe de bolsas prontas, em que ela fica bicompartimentada e tricompartimentada. Então, são bolsas que elas ficam com seus dispositivos de cada parte, né, de carboidrato, lipídio. E aí, na hora do uso, a gente torce bem essa bolsa, de forma que esses compartimentos estouram e misturam toda a solução. Vantagem, a prescrição feita na FAMAP, que é essa tela aí que nós estamos projetando,
ela é totalmente individualizada para o seu paciente. Então, todos os dias eu consigo alterar tudo que eu preciso para esse paciente. Enquanto as bolsas prontas, elas são aquele engessado ali. Ela está pronta, a gente tem algumas, por exemplo, que variam em proteína, que variam em lipídio, mas se eventualmente seu paciente naquele dia fez uma hipertrigliceridemia que você não tinha dosado antes, e você só tem aquela bolsa pronta, ele vai tomar lipídio e você não tem como mudar. A única vantagem dela é a validade, ela vale fechada por 2 anos. Então, no sistema FAMAP, tem a primeira tela em que o médico cadastra junto à FAMAP seu CRM, com todos os seus dados. Você entra por hospital, então vai aparecer lá o seu nome, seu CRM, o hospital que você trabalha, e aí cai nessa tela em que você coloca no canto superior esquerdo a caloria que você quer trabalhar para ele aqui. Coloca o percentual total que você quer dar, então essa aqui que eu estou formulando. Caiu a internet, gente? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, filha. Ok, é porque tem hora que está aparecendo instabilidade. Então, aparece, vocês podem ver, eu coloquei 100% do valor calórico total nessa. E aí, na parte de baixo, a gente tem aí os componentes principais. Aminoácido, a glutamina, como eu falei, a maior parte dos hospitais não trabalha com essa infusão diária. Lípides e glicose. No campo do meio, vocês estão vendo o quadradinho que tem quantidade. Ali você coloca em grama por quilo quanto você quer de aminoácido. Então, a gente volta lá naquele requerimento proteico que eu citei e a gente pensa, ó, é um paciente, então nesse caso aqui é um paciente eutrófico, que está estável, e aí quando está em 100%, está trabalhando ali com 25% da composição da fórmula, que nos garante 1,5 gramas por quilo de proteína. Nos lípides, a gente coloca ou em grama por quilo, ou direto em percentual. Lipídio, ele pode variar de 15% a 40%. Então, nesse caso que eu coloquei 25%. E aí, o próprio programa te fala que você precisa complementar em glicose com tal percentual. Então, nesse caso aqui, fechou glicose em 50% da bolsa. Depois, a segunda parte, vem os eletrólitos. E aí a gente consegue controlar cálcio, fósforo, magnésio, sódio e potássio. Cálcio, fósforo e magnésio, a gente já acaba trabalhando nessa última fileira à direita, em que a gente coloca por ml já, porque a gente sabe que as ampolas são de 10 ml. E aí a gente vai colocando do lado direito qual que é a quantidade que a gente quer. Sódio e potássio, a gente já trabalha em mEq por quilo, porque a gente sabe precisamente quanto em mEq por quilo que eu quero trabalhar. Então, nesse caso aqui, se fosse assim, Fernando, o paciente está com sódio e potássio dentro da normalidade, a gente trabalha em torno de 1 mEq por quilo. Aí depois a gente desce para os microelementos, e aí a gente tem os oligoelementos adulto. Dentro de oligoelemento, o próprio programa já coloca a quantidade que é ideal para aquele paciente. Nesse caso aqui, saiu 2 ml total da fórmula. Dentro dos oligoelementos, o que não entra? Não entra ferro. E não entra dentro do polivitamínico, que está abaixo, vitamina K. Então, ferro e vitamina K, eles têm indicação de serem suplementados à parte, de forma individualizada, paciente por paciente. Então, geralmente, a vitamina K vem com a recomendação de ser suplementada 1 vez por semana, mas na prática diária eu acabo não fazendo isso, eu vou acompanhando se esse paciente está fazendo algum distúrbio de coagulação, e aí eu suplemento já naqueles pacientes que estão em curso de parenteral por mais de 15 dias. E o ferro é acima de 1 mês de uso, e aí a gente faz geralmente no Oripurum, que é o que tem mais disponível, infusão bem lenta, porque ele às vezes dá reação, e aí a gente também tem que ver a necessidade desse paciente, se ele está cursando com uma anemia mais de difícil manejo ou não. Por quê? A gente sabe que o ferro, ele é oxidado no organismo,
aférrico, e aí acaba gerando outras partículas de estresse oxidativo. Então, nem sempre é necessária a sua suplementação. Zinco e selênio, na forma endovenosa, não é praticado também. Da mesma forma que os oligoelementos, o polivitamínico, que atualmente a FAMAP tem utilizado, AB-Cern12, o próprio programa gera o cálculo que gira em torno ali de 5 ml dia. Em outros insumos, vai aparecer heparina e insulina. Heparina, muito raro a gente utilizar. Antigamente, ela era muito utilizada nas fórmulas por via periférica, porque eles acreditavam até que reduzia flebite. A insulina, eu já utilizei algumas vezes em pacientes que às vezes têm alteração hepática muito grave, cirrótico grave, e que às vezes cursa com uma hiperglicemia de difícil manejo, e aí para eu conseguir nutrir esse paciente, eu tenho que às vezes colocar a insulina, e aí existe um cálculo à parte, que quem tiver interesse em saber pode me procurar, que eu vou ensinar. Quando eu vou para o volume total digitado, se eu quero a fórmula por via central, que foi o caso dessa aqui que eu estou apresentando para vocês, a gente não coloca nada em volume. O volume total, ele só é calculado quando nós temos uma nutrição periférica em que é acrescentado água. E aí, a gente faz como? A gente dá aqui continuar, o programa vai para a tela final do cálculo da parenteral e ele te fala: para que essa fórmula seja possível de ser administrada na via periférica, você tem que adicionar, por exemplo, 800 ml de água. E aí você volta na tela anterior e acrescenta aqui no volume total digitado o volume da sua fórmula mais o volume de água que ele te sugeriu, então vira o volume total. No caso da central, a gente não precisa fazer isso. Tempo total de infusão, sempre erro no horário de infusão, estão ligando essa bolsa às vezes de madrugada, para evitar complicação no plantão noturno, que o ideal é que seja ligado mais ou menos até as 20 horas, em que o plantão está mais organizado, aí às vezes a gente vai reduzindo esse tempo de infusão, para que organize a forma de administração da parenteral. Outros casos em que esse tempo de infusão é reduzido. Por exemplo, um paciente que eu sei que no dia seguinte vai para o bloco e vai fazer uma cirurgia de muito grande porte, e aí eu preciso disponibilizar esse catéter para que esse paciente tenha outras vias, né, para administrar o que ele for demandar. Então, às vezes, eu faço uma bolsa de 12 horas, que aí esse paciente já vai para o bloco sem a nutrição parenteral, e eu não corro risco também de perder essa nutrição, que eventualmente pode ser desligada, desconectada do paciente, ou que num pós-operatório em que ele venha ficar instável, não vai poder ser ligado. E o número de etapas a serem fundidas, sempre um. O que significa isso? Eu quero que todos os componentes venham em uma única bolsa. O programa é muito inteligente e aí ele gera para a gente as incompatibilidades. Então, por exemplo, se eu tenho muito cálcio, fósforo e lipídio, ele fala aqui, ó, risco de precipitação de cálcio e fósforo, reduzir o volume de um dos dois. Se tem muito lipídio, ele acusa. Sua fórmula está com um componente lipídico muito alto. Se fosse uma parenteral periférica, ele colocaria em vermelho também. Acrescente tal volume de água para que seja possível a osmolaridade. Então, tudo que gera incompatibilidade, o programa te sinaliza em vermelho. Observações importantes. A bolsa ela tem validade por 48 horas, fechada e acondicionada entre 2 e 8 graus. Antes de ser infundida, ela tem que ser tirada do refrigerador por 2 horas, para que ela atinja uma temperatura adequada para ser infundida. Após a aberta, ela tem validade de 24 horas e não pode ser desconectada do paciente. Deve ser protegida por plástico fotossensível, para que tenha estabilidade completa dos componentes. A gente sabe que a vitamina A, C e a B2 e alguns oligoelementos, eles são instáveis, eles precipitam, eles oxidam quando na presença de luz. E a questão do equipo fotossensível, algumas recomendações falam que isso é necessário. Para a neonatologia é sempre necessário, porque a gente considera que essa nutrição fica percorrendo o equipo por muito tempo, mas na
de forma geral, alguns hospitais já não adotam mais o lembrar das interações droga-nutriente. Se eu fosse colocar aqui para vocês, seriam assim, mais de 3 quadros de folha A4 de interação, em que eles colocam, às vezes, interação baixa, média, elevada, mas alguns são bem incompatíveis, que aí a Anfo-B, a ciclovir, ganciclovir, fenobarbital, o fosfato ácido de potássio. A gente só cita ele aqui, porque se ele for ser infundido pela mesma via da parenteral, ele pode precipitar sais de cálcio, então a gente recomenda que não seja pela mesma via, mas não que o substrato em si seja incompatível com a bolsa. Midazolam e octreotide também são descritos como incompatíveis. Agora, complicações. Primeira delas, mecânicas, relacionadas ao sítio de punção. Então, tem pneumotórax, trombose, as flebites, né, que a gente já citou lá atrás. Metabólicas. A gente tem excesso de fluido, geralmente na nutrição periférica. Hiperglicemia, naqueles casos em que tem muito componente de carboidrato, ou nos pacientes que já têm um manejo glicêmico difícil. E aí o excesso de fluido a gente chama atenção também naqueles pacientes que fazem restrição hídrica. Síndrome de realimentação é muito comum naqueles pacientes que já estão há mais de 7 dias sem serem alimentados, e aí a parenteral a gente tem que lembrar que é infusão direta para o fígado, a gente não tem o ciclo enterohepático, né, para diluir, para absorver, para eliminar. Acidose metabólica nos pacientes que estão com disfunção renal importante, não manejada ainda. Vários distúrbios hidroeletrolíticos, hipercapnia, que dificulta o desmame de ventilação mecânica, hipertrigliceridemia e colestase, e aí é comum no paciente que fica mais de 15 dias de nutrição parenteral, tem que avaliar o aporte calórico por via carboidrato, a infusão lipídica, e às vezes até lançar a mão da parenteral cíclica, que eu falei já anteriormente. Hiperglicemia, pode ter hipo também, principalmente nos momentos em que a bolsa encerra e às vezes a enfermagem não teve tempo de pegar outro esquema de bolsa e ligar, aí a gente tem uma queda muito abrupta da infusão de carboidrato, às vezes o paciente faz hipoglicemia, e a colestase. A colestase, dentre as complicações metabólicas, ela responde por 25%, então é um bom montante. E aí, por que ela acontece? Porque o intestino fica sem receber aporte e com isso a gente tem uma estase de todo o círculo enterohepático. Então, para de liberar hormônios intestinais, como a colecistoquinina, que é responsável por liberar a bile da vesícula. Então, a gente tem um represamento dentro da vesícula, gerando uma estase biliar. Com isso, a gente vai tendo um represamento de todo o sistema porta. A gente tem também, por não nutrir o enterócito, uma atrofia desse enterócito, favorecendo translocação bacteriana e algumas endotoxinas que geram uma sobrecarga mesmo na circulação portal. Então, com tudo isso, o paciente pode cursar com elevação das transaminases mais tardiamente, mas mais precocemente de gama-fosfatase e triglicerídeo. São bons parâmetros para a gente avaliar se esse paciente está cursando com uma sobrecarga hepática ou não. Temos também as complicações infecciosas, a principal sepse de catéter central, com uma mortalidade de 12% a 25%. E aí, quais são os principais germes implicados? Staphylococcus aureus, Cândida, que responde pelas sepses fúngicas. Lembrar que Cândida cresce muito bem em componente lipídico, que é o que tem na nutrição parenteral. Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Enterobacter e, além da Cândida, Pseudomonas, Enterobacter, Acineto e Citrobacter têm predileção para desenvolver em solução lipídica também. Por isso que é tão comum. Como que a gente chega na sepse secundária catéter e relacionada à nutrição parenteral? Tem que ser excluído através de todos os exames de hemocultura, os exames de rastreio infeccioso, raio-x, ultrassom e os exames de urina, inclusive, tem que excluir todos os outros focos.
diante de todos os outros focos excluídos, aí a gente vai pensar numa sepse de catéter relacionada à nutrição parenteral. Mensagens para casa, então. Parenteral sempre gera um medo muito grande na prática diária. Às vezes gera tumulto no ambiente hospitalar, porque muitas pessoas não são treinadas com o processo de pegar, de gelar essa bolsa, ver a temperatura adequada, pôr a bolsa fotossensível, ligar no paciente. Sempre gera dúvida da via, né? Ah, tem um catéter duplo lumen, tem um catéter monolumen, tem que usar monolumen exclusivamente. Não tem que usar o monolumen exclusivamente. O ideal é que a gente pudesse ter uma via única, e a gente quer realmente uma via única. Mas no catéter duplo lumen, desde que uma via esteja exclusiva para parenteral e que não fique sendo manipulada várias vezes ao dia e desconectada essa parenteral, a outra via pode ser usada perfeitamente, respeitando as interações droga-nutriente. A avaliação diária de possibilidade de descontinuidade da nutrição parenteral tem que ser avaliada. Então, todos os dias, o nutrólogo tem que passar, os outros membros da equipe multi têm que avaliar também. Olha, esse paciente já evacuou, esse paciente elimina flatos, esse paciente não vomita mais, a estase resolveu, os dados em balanço hídrico têm que ser muito bem registrados, para que a gente possa, todos os dias, avaliar a possibilidade de uma via mais fisiológica, que aí seria oral ou enteral. Eu brinco que casa de ferreiro, espeto é de pau. Meu marido é também cirurgião, e ele sempre fala assim com os residentes dele: nutrição nutrição parenteral não nutre ninguém. E aí fica todo mundo rindo, né? Como que ele é casado faz uma brincadeira dessas? Mas é a mais pura verdade. Se a gente for pensar na nutrição parenteral, diante de tanta alteração metabólica que ela nos gera, o ideal é que a gente consiga desmamar dela o mais rápido possível para a via mais fisiológica, que é usar o trato gastrointestinal. E a gente tem que lembrar que pelas alterações metabólicas, a gente, por mais que consiga dizer que ela é completa e ela realmente entrega todos os nutrientes que o paciente precisa, nós trabalhamos numa taxa abaixo do que o metabolismo desse paciente precisa, porque a tolerância a altos fluxos de aporte, inclusive, não são bem tolerados. Então, ela não nutre de forma eficaz a longo prazo. Ela mantém o metabolismo daquele paciente. E diante disso tudo, o mais importante é dizer que a equipe multidisciplinar ela tem que existir, ela tem que fazer o acompanhamento desse tipo de terapia e ela tem que agir em conjunto, né? Com uma boa comunicação do nutricionista, reavaliando periodicamente o estado nutricional desse paciente, o nutrólogo passando diariamente como um horizontal mesmo, vendo toda a condição desse paciente, conversando com o plantonista ali, seja da enfermaria ou do CTI. O enfermeiro tem que estar alinhado com o técnico no registro do balanço, no horário de pegar essa bolsa. E o farmacêutico, ele é fundamental para que toda a terapia corra bem, pois é na farmácia que essa bolsa fica armazenada, é na farmacêutica que olha a compatibilidade dessa bolsa, a estabilidade de seus componentes, checa essa prescrição toda antes de ser liberado, para que esse paciente tenha o máximo de segurança na infusão da nutrição parenteral. Aqui estão minhas referências bibliográficas, quem quiser depois eu posso compartilhar os artigos, os guidelines. Muito obrigada, fico aí à disposição por e-mail, quem quiser pode seguir minha rede social no Instagram, e é isso. Obrigada, gente. Perfeito, Nanda. Se vocês forem seguir a doutora Fernanda lá no Instagram, vocês vão ver que ela agora mexe com coisa chique, sabe? Ela não fica metendo mais com esse trem de terapia intensiva, não. Não, ela só mexe com terapia intensiva 12 horas por dia, gente. 2 turnos, tá? Tá bom, viu? Você fica lá só fazendo os outros emagrecer lá no seu consultório e fica aí tirando onda de intensivista. 6 horas por semana, Luíde, é muito pouco. Tá certo, não, mas não é à toa que nós fizemos convite, né? Que a doutora Fernanda eu conheço há muito tempo, desde que ela era residente, né? Na verdade, eu a conheci também através do esposo dela, que foi meu colega também na Dodilon.
É importante, a aula foi muito objetiva, né? Não esperava menos e falou assim, nada menos do que os meninos precisam saber, né? Lembrando que a nossa aula hoje ela é voltada para a formação dos nossos futuros intensivistas. Foi exatamente isso que a gente tinha esperado, Nanda, que é objetivo, é mais uma pincelada, né, gente? Nutrição do paciente crítico não é só isso. Hoje a aula foi nutrição parenteral, né? E, em resumo, a Nanda falou muito bem, né? Tudo que é fisiológico, gente, é o melhor para o paciente, né? Isso nós estamos falando da nutrição hoje, né? Um exemplo de outra área que é muito melhor para o paciente é a hemodiálise quando você faz a hemodiálise contínua. O paciente tem uma resposta muito melhor, apesar de ser extracorpórea, né? Então, é mais fisiológico, mais próximo do fisiológico, né? Que até fisiológico é o rim funcionar normalmente. Então, é esse ponto que a Ananda falou, e eu acho que é um dos principais que a gente tem que entender. Nutrição parenteral é um suporte invasivo, né? Você está no desespero, vamos falar assim, o meu paciente não está alimentando de jeito nenhum. Vocês vão ver aí na prática, no dia a dia, na terapia intensiva, tem a linha dos cirurgiões que querem começar imediatamente e tem aqueles que pedem para não começar de jeito nenhum, vamos esperar um pouquinho, né? Então, há muitas vezes, não raro, né? Até que lá no Célio a gente não vê muito isso, mas nos outros hospitais que eu trabalho, não raro o paciente, eles querem nutrir o paciente com parenteral primeiro, para depois entrar para uma cirurgia grande, né, Nanda? Você que é cirurgiã, você deve ver muito isso. Em alguns hospitais privados, principalmente, a turma quer, vamos É o preparar. preparo, né, Luiz? Exatamente. Vamos preparar o meu paciente para operar e você mete uma parenteral nele lá e fica lá 10, 14 dias nutrindo o Já paciente. expõe ele ao risco de infecção. Claro que eventualmente vai ser necessário, né? Por exemplo, às vezes o paciente está obstruído, não consegue realmente nutrir, e entre você ir com ele muito catabólico e fazer um preparo, que aí o preparo hoje ele é descrito entre 7 e 10 dias, vai ser melhor realmente fazer o preparo. Sim. Mas assim, sempre atento à condição de um catéter, de uma infecção, né? Às vezes eles ficam postergando e a gente tem que dar uma cutucada, falar, ô, vamos embora. Opera agora antes que seu paciente infecte, né? Exatamente, eu sou meio cético ainda das antigas, você deve, né? Da minha época de formação, eu era da época que se você não operasse 20% de laparotomia branca, você estava operando pouco, né? Sim. Então, você tinha que ir lá e ver o que estava acontecendo até pelo tempo cirúrgico de segurança do paciente, né? Mas a discussão hoje, o foco principal é: eu uso nutrição parenteral para preparar um paciente para a cirurgia? Eu uso, né? Mas não é a regra, mas pode ser feito sim como uma via alternativa de preparo para o paciente, ainda mais se tiver com a via definitiva ou fisiológica comprometida, né? Seja por doença inflamatória, né? A gente vê muito isso em doença de Crohn, né, Nanda? Você vê que o paciente tenta tratá-lo conservadoramente, um paciente que quando você mais mexe no abdômen, pior ele fica, né? A doença inflamatória de Crohn, quando você opera uma doença de Crohn, você vê a catástrofe que pode se transformar esse paciente, né? Que as anastomoses não pegam, o paciente desnutre muito rápido, e aí você vai ligar a nutrição a um melhor metabolismo, melhor resultado da anastomose. É muito difícil, é um limiar que não tem, eu não acho que tem certo ou errado, não. Cada paciente é um paciente. Sim. Né? Mas eu já falei demais, demais. Agora vamos ver se tem algum dos nossos meninos aí, ó. Boa noite, chefes. Quem está falando é a Débora. Natália Thaís Nela pediu para avisar que vão atrasar. Isso foi lá atrás, né? Eles já estão até na aula aí. Obrigado pela aula, muito boa, diz a Estela. O Renanzinho está lá em Diamantina falando perfeita aula e a colocação do Luiz. Eu não sei, eu falei tanta coisa aí, Renanzinho, não sei o que foi bom, não. Mas o Renanzinho é colega nosso lá de Diamantina, né, que a gente faz uma parceria com eles aí no EAD, sabe? E eu acho, se não me engano, tem mais um ou dois colegas de Diamantina com a gente. E aí, meninos, nossos residentes, convidados, colegas,
Dúvidas? Está todo mundo sabendo nutrição parenteral pelo visto, né? Todo Ô, mundo. Luiz, eu tenho uma dúvida aqui, Luiz. É Renan aqui. Renanzinho, fala para a gente, meu amigo. Primeiro, né, brilhante aula. Nós temos 1 ano de CTI aqui e nós não somos um hospital de referência cirúrgica, do ponto de vista de cirurgia geral, mas como reduziu o número de leitos de terapia intensiva da outra instituição, a gente começou a receber esses pacientes agora e começamos agora com manejo, né? Inclusive, nós temos 2 pacientes lá com parenteral dentro do CTI. E a minha dúvida por exemplo, um dos pacientes ele tem em Bogotá e ele frequentemente ele precisa de reabordagem no bloco. É um paciente que ele tinha uma via enteral ok, mas vira e mexe, fazia gastroparesia, pelo choque ele tá infectado por acineto, está com poli-B e ampicilobactam. E qual que é a minha dúvida? Primeiro, ele tem uma albumina de 1,7. O cirurgião ele solicitou a entrada da nutrição parenteral, mesmo estando inflamado e a albumina, né, provavelmente alterada por conta disso também, mas ele solicitou muito, mesmo com uma via enteral estável, não era a plena ainda, mas tinha condições de chegar à dieta plena, ele solicitou a nutrição parenteral. E nós não tivemos como não seguir a orientação. E, além disso, queria saber sua opinião sobre isso. E outra situação é a questão da suspensão da parenteral para a cirurgia. Por conta da remite, né, da questão da resposta endócrina metabólica ao trauma cirúrgico, risco de hiperglicemia durante o ato cirúrgico, de outras alterações eletrolíticas também pelo ato cirúrgico, se eu posso operar com a parenteral ou eu tenho que obrigatoriamente desligar, igual você orientou aí no decorrer da aula. Esse paciente está em Bogotá e ele teve quais alterações intestinais? Ele não teve cirurgia em alça, ele teve, na realidade, um trauma, atropelou uma vaca de moto, aqui no interior é assim. Uhum. Aí evoluiu com um hematoma retroperitoneal por lesão direta renal, teve que fazer uma nefrectomia. Uhum. Aí foi entubado na cidade de origem, uma cidade do interior aqui, e veio para a gente já com 4 dias de tubo. Chegou aqui com pneumonia associada à ventilação mecânica e foi evoluindo com disfunção orgânica, precisou Ele já ser chegou em traqueostomizado. laparostomia? Não, ele chegou com o abdômen fechado, só que sem cicatrização, porque ele não estava nutrindo. Estava vários dias sem nutrição, não foi feito parenteral na cidade de origem, e ele fez uma deiscência de sutura e eviscerou. E quando ele eviscerou, ele tinha um edema de alça importante, estava anasarcado por conta de resposta inflamatória, e não teve como fechar, precisou de ficar com laparostomia, com Bogotá. Isso. E aí, a maioria das vezes, quando eles pedem, né, começa essa parenteral, é porque o paciente que está em laparostomia, primeiro que a perda dele de volume, de proteína principalmente é diária, né? Ele está com o abdômen aberto, ele é extremamente catabólico. Aí você mesmo falou, ele estava com edema de alça muito importante. E às vezes um critério que o cirurgião usa para tentar ir aproximando a parede abdominal é justamente essas alças estarem abaixo do plano aponeurótico. Então, uma alça que está muito edemaciada, primeiro que a parede edemaciada, a gente sabe que a absorção de nutriente fica comprometida. Esse enterócito ele está prejudicado do ponto de vista do edema. E segundo, a alça edemaciada, ela tende a distender mais, esse paciente tende a fazer um ilho, e aí toda a camada, né, de alça dos órgãos vão ficando acima do plano aponeurótico, o que vai dificultando tanto a aproximação para a colocação de uma tela, quanto o fechamento mesmo da parede. Então, muitas vezes, para conseguir fechar uma laparostomia, esse paciente precisa de um repouso total intestinal para que realmente acabe com o edema, dê uma colabada na alça, baixe o volume desse abdômen para que consiga fechar a aponeurose. Em relação a desligar ou não a bolsa, durante o ato cirúrgico pode acontecer hiperglicemia, sim, mas ela acontece muito mais no pós-operatório
como uma resposta endócrino-metabólica. Se for uma cirurgia de pequeno porte, por exemplo, vai levar esse paciente só para lavar a laparostomia dele hoje, trocar ali a proteção e tentar aproximar um pouco. A gente sabe que é uma cirurgia pequena, que é uma cirurgia rápida, via de regra eu oriento não desligar e levar com a bolsa. Agora, se tem a programação, por exemplo, não, vai precisar abordar de novo esse hematoma retroperitoneal, tem risco desse paciente voltar muito instável. Geralmente, eu peço para ir, se estabilizar, desligue, despreza no bloco mesmo, ou se já tem a programação de que amanhã vai para o bloco para uma, eu chamo de tourada, aí eu já faço uma bolsa pequena que vai terminar antes da hora dele ir para o bloco, ou então eu simplesmente não prescrevo, né? Se, por exemplo, a bolsa dele for durar até 10 da noite, ele vai para o bloco às 7 da manhã, não tem problema, coloca uma solução de glicose, né, em soro mesmo, e deixa ele a madrugada ali sem aporte completo, para que ele vá para o bloco e você o receba, né, na condição melhor para iniciar. Tá, e eu minimizo o risco se eu tirar o aporte calórico subitamente e deixar uma glicose, por exemplo, tem um aporte calórico muito menor, mas deixar algum aporte calórico para esse paciente, ou eu posso deixar, por exemplo, sem nada, igual ele tinha restrição de volume, importante. Não, você tem que colocar algum aporte. Tem que colocar aporte calórico, senão ele faz hipoglicemia. Entendi, ok. Perfeito, muito bom, obrigado. Por nada. E isso não é raro não, viu, Renanzinho? Acontece bastante nos nossos centros de terapia intensiva, né? Esse tipo de paciente. É importante frisar aí, mais uma vez, igual a Ananda falou aí, com relação a não suspender a nutrição parenteral nas cirurgias. Geralmente, quando é um bom anestesista, geralmente ele sabe que não precisa, né? Os anestesistas, geralmente, são eles que fazem vamos falar assim, que comandam ali a parte fora da cirurgia, né? Que o cirurgião entra ali, está focado, e quando o anestesista ele vai fazendo gasometria seriada, vai sentindo como é que está o metabólico do paciente no perioperatório, e se, né, for conduzido adequadamente, a nutrição volta do jeito que foi. E agora o paciente piorou, começou a usar a nora, aumentando a noradrenalina, gasometria alterando, fazendo acidose perioperatória, automaticamente eles já suspendem e passa para a gente. Usando muitas drogas, né, Luiz? Geralmente usando muitas drogas, principalmente cirurgia grande, né, Nando? Que às vezes o paciente vai para o bloco, um paciente usando parenteral, pode esperar que ele não tem tanto acesso periférico bom assim, né? Que é o perfil do paciente que usa nutrição parenteral, não é um paciente tranquilo, né? É um paciente que por si só já é grave, né? A nutrição parenteral é uma terapia invasiva, né? É um aporte maior que a gente está dando para o nosso paciente. Mas não é fácil não, cara. Vou te falar que mexer e a gente acha que é tranquilo você fazer uma prescrição de nutrição parenteral, né? Igual a gente vê em muitos hospitais, principalmente no final de semana, né, mano? Que é um gargalo que a gente tem. A gente repete a prescrição da sexta-feira até segunda-feira. Exatamente. Né? Então, o Renanzinho sabe, eu trabalhei no interior, nem só interior não, gente. Em Belo Horizonte, capital, final de semana, hospital com 80 leitos, às vezes a gente tem lá 6, 7 parenterais dentro do CTI, e não tem nutrólogo para isso tudo, né? Os nossos suportes nutricionais, né? Pouco tempo que nós, lá do SED de casa, temos pessoas meio ignorantes lá, que não deixavam a nutrologia entrar dentro do CTI, não. E aí tem pouco tempo que isso pôde acontecer, né? Que a nutrologia começou a dar um suporte maior, porque nós acreditávamos que os intensivistas de formação conseguiam dar um norte para a nutrição. E não é bem assim. A gente precisa, sim, de um suporte de especialista, né? Ainda mais vendo o perfil de paciente que a gente tem. São pacientes, na sua grande maioria, desnutridos, já chegam no hospital com comprometimento nutricional importante, né? Não é só falar, vou dar parenteral, estou falando de um todo, né? É distúrbio metabólico para você dar dieta enteral, a dieta oral não tá completamente adequada, mas você precisa dar um suporte
nutricional enteral também para isso. Então, assim, é muito importante a presença de vocês com a gente, né? Algo mais, turma? Mais dúvida aí? Fernando, eu tenho uma dúvida. Tá dando para ouvir? Tá. Eu queria saber se tem alguma recomendação específica ou uma interferência direta da NPT do paciente dialítico. Então, assim, eu sei que o paciente vai dialisar de 48 a 48 horas. No dia da HD, a NPT aumenta a chance dele estabilizar, eu vou dialisar os nutrientes e vou perder na hora, então desligo, volto depois, faço uma bolsa menor, ou não tem nada a ver? Não, na verdade, isso é um desafio, porque assim, o quanto que vai ser filtrado desse nutriente que está entrando, a gente não consegue precisar. Da mesma forma que o paciente que dialise está com via oral, geralmente ele não come. Então, assim, de cara você já tem na sua mente que é um paciente extremamente desnutrido. Aí, você não tem, realmente, igual eu te falei, se vai filtrar ou se o outro não vai comer durante a diálise, eles estão num pé de igualdade ali do aporte, né? Em relação à proteína, é que a gente tem que ficar atento, porque às vezes esse paciente que está dialisando, ele tem requerimento proteico mais alto. Então, o paciente que está em diálise, por exemplo, todos os dias, de cara, a gente tem que trabalhar em torno de 1,5 gramas de proteína por quilo dia. Aí, a gente tem que tomar cuidado, e por isso a bolsa individualizada é muito bom, porque às vezes esse paciente começa a espaçar a diálise. E para ele tolerar a saída de diálise e não ficar urêmico, eu tenho que baixar o aporte de aminoácido, embora as recomendações falem que a gente não tem que baixar a proteína. Mas isso é muito de tato, todo dia você avaliando. Por exemplo, hoje mesmo no centro de queimados do João me chamaram, olha, esse paciente está saindo da diálise, está espaçando, nós já estamos conseguindo ficar 2 ou 3 dias sem, eu preciso baixar o aporte de proteína porque ele fica urêmico. É claro que eu preciso baixar, né? Não adianta eu querer ofertar, sendo que ele não vai lavar aquilo todos os dias. Em relação à glicemia, se você estiver dando a parenteral, obviamente você está nutrindo ali um carboidrato e muito pouco provável ele fazer hipoglicemia. E hiper também não. E desligar a bolsa, a gente não desliga para nada. Assim, vai tomar banho, vai com a bolsa, vai andar, vai com a bolsa, vai dialisar, tá com a bolsa, de preferência vai para o bloco, vai com bolsa, né? Respondi? Respondido. Muito obrigado, muito boa aula. Obrigada. Boa pergunta, hein, Soneca? Dessa vez você não estava dormindo, não, hein, cara? Tá prestando atenção, hein, garota? Ela tá crescendo. Mas é isso aí, turma. Ele quase que é o cara da cadeira, hein? Boa pergunta. Ô, Fernanda, tem uma dúvida aí também. Seguinte, quando que eu vou... qual o critério que eu posso usar, assim, para eu dizer que eu tentei fazer a parenteral e a parenteral deu errado? Assim, o paciente foi refratário ao início da parenteral, assim, para guiar talvez a suspensão do suporte em caso de uma refratariedade, assim. Fala com a nutrição parenteral, por exemplo, esse paciente não tolerou a nutrição parenteral? Isso, exatamente. Algumas coisas vão te guiar assim nesse início, por exemplo, que foram aquelas cautelas que eu coloquei lá mais no início da apresentação. Você começou e o paciente assim degringolou do ponto de vista de controle glicêmico, está demandando insulina em altas doses. Você pode às vezes ter que suspender se esse paciente ficar muito descompensado. Aumentou muito o PCO2 dele, está ruim de manejo ventilatório, pode ser também. Casos raríssimos, mas acontece às vezes em um hospital oncológico, paciente extremamente desnutrido, caquético, que você começa uma parenteral e ele faz um edema agudo de pulmão, então você vai suspender. Geralmente ele vai te abrir algum sintoma muito claro da incompatibilidade dele com a bolsa. Alguns pacientes que têm alergia a ovo, se você colocar emulsão lipídica para ele, às vezes eles vão ter reação. E aí tem uns que pintam o corpo todinho de vermelho, um eritema, assim, bem cheio de petequiazinha, é bem esquisito. Às vezes é reação ao lipídio.
Então, assim, é a avaliação mesmo dentro das primeiras 24 horas que vão te mostrar se esse paciente está incompatível ou não com a bolsa. Reação alérgica, sim, é muito raro. Eu vi, acho que umas 2 vezes só. Mas aí eu já sei que é o componente lipídico e eu posso testar a bolsa sem lipídio e às vezes dá certo. E os outros, assim, que são mais do ponto de vista metabólico, né? É acompanhamento seriado mesmo, de exame e clínica do paciente. Ô, Nanda, aproveitando essa pergunta do Bruninho, uma dúvida que eu tenho é mais de não ter vivência mesmo. Hoje, com o cuidado paliativo tão evidente, né, na nossa lida diária de terapia intensiva, pacientes com via nutricional perdida, vamos falar assim, o intestino curto, síndrome de intestino curto, aquele paciente que a gente faz uma ileocolectomia praticamente total, que não vai ter via de nutrição enteral. Teoricamente, até pouco tempo, a gente lidava como incompatível com a vida, né? Você deixar um paciente com um intestino quase nulo. E nutrição parenteral para domicílio, qual que é a prática disso? Existe, a gente pode fazer, o paciente consegue levar uma vida de nutrição parenteral, por exemplo, igual a gente faz com diálise peritoneal, por exemplo. Ele faz em períodos intermitentes, mas segue a vidinha dele ali dentro das possibilidades. Isso é possível de ser feito? Isso é praticável? Então, pelo SUS, para adultos, a gente ainda não tem isso instituído, por exemplo, em Belo Horizonte. Em São Paulo já tem, porque lá tem, às vezes, centros de tratamento exclusivo de intestino curto. E aí esses pacientes são deshospitalizados e fazem uso da nutrição parenteral. Aí eles fazem catéter de longa permanência, PIC mesmo, comum, e aí esses pacientes ficam geralmente com a nutrição cíclica, que gira em torno de 12 a 18 horas, para que eles possam ter um tempo, né, de vida mesmo, né, normal. Já em BH, para pediatria, para aqueles nenéns prematuros, que às vezes fazem aquelas enterocolites, né, horrorosas e vão para ressecção grande, tem aqui em BH uma equipe, né, que faz o acompanhamento da nutrição parenteral domiciliar. E aí é outro manejo, esses pacientes já estão totalmente adaptados à parenteral, eles ficam estáveis do ponto de vista metabólico, tanto que os exames às vezes são dosados uma vez por mês ou a cada 2 meses, né? E principalmente quando se trata de pediatria, as mães tomam um cuidado que, assim, elas passam a ser a enfermeira daquela parenteral. Então, é praticado em Belo Horizonte para criança. Um caso ou outro muito raro de um único home care que eu já vi fazer para adulto. E em São Paulo tem a nutrição domiciliar mais instituída e aí eu acho que tem até pelo SUS mesmo, porque esse centro de intestino curto de lá, ele é bem expressivo. Do ponto de vista do cuidado paliativo, para o paciente que a gente sabe que tem uma sobrevida maior, eu vejo a indicação, sabe? Agora, sim, para o paciente que você sabe, por exemplo, eu estou com um agora lá no militar, com uma insuficiência cardíaca importantíssima, que o paciente, assim, mesmo que ele fosse elencável para transplante, ele viveria no máximo 2 anos. Então, assim, é questionável qual o benefício dessa nutrição parenteral se ele não vai para o transplante, se ele, né, vai intercorrer aí nos próximos 6 meses. O que eu vou acrescentar para ele, considerando risco de infecção e tudo. Então, sim. Interessante, porque, ou seja, hoje na prática nossa, do nosso hospital lá com nossos 80 leitos, não é viável. Então, se eu falar que é um paciente que vai fazer uma ressecção total, teoricamente a gente pode iniciar, obviamente, até a gente ter uma definição melhor para onde que vai. Mas se você não adaptar ele a outra via... Não tem jeito, é incompatível para a saída dele de um hospital, né? A deshospitalização não vai acontecer. Exato. Até porque os britânicos, né, se me corrija se eu estiver enganado, a última vez que eu li sobre paliativo, a dieta no paciente paliativo, os britânicos consideram distanásia. Sim. Eles acham que você tem que suspender a dieta se for cuidado paliativo já
definido para fim de vida. Exclusivo, né? É exclusivo. Aí eles tiram, inclusive, a dieta, que eles consideram que isso vai aumentar a vida do paciente naquela situação, né? A sobrevida. Sim. E em muitos casos, realmente, né, Luiz? Por exemplo, quando eu trabalhava no Mário Pena, não da parenteral, mas, por exemplo, a enteral no paciente que já estava assim, já era paliativo exclusivo, já estava ali estendendo, quando ele entra no processo ativo de morte, né, que às vezes dura uma semana, 10 dias, para a família é muito angustiante você falar assim, eu vou suspender a terapia nutricional do paciente. Mas a gente via que, às vezes, quando suspendia, esse paciente pegava um pé, assim, de estabilidade, de melhora, porque realmente ele tinha energia ali, substrato básico das próprias células para viver. E, às vezes, a dieta era só um desconforto, um incômodo a mais. Não era o conforto, né? Era um desconforto. Era um desconforto. Aí não só é desconforto, como muitas vezes é geradora de sintoma mesmo, sabe? A gente direto vê paciente hipersecretivo, né? Que a gente tá ali com uma dieta no JET, se eu mantenho a dieta no JET, ela vai ficar sintomática por causa disso, né? Então é o mínimo possível e conversar com a família às vezes para, de fato, retirar mesmo às vezes, sabe? O que a Fernanda falou, isso é muito complexo, né, para a gente. O alimentar é um sinônimo de cuidado mesmo, assim, né? É muito cultural. Né? O alimentar, ele é social, né? Ele é social, é o que sociabiliza as pessoas. É gostoso, então é um prazer. E é um cuidado, realmente, né? Se você for pegar desde um bebezinho... Exato, é coisa de latino-americano, do romantismo latino-americano, né? É isso aí. E esse cuidar, ele não precisa ser como uma nutrição artificial. Assim, se você tem a possibilidade de comer pela boca, o objetivo não é quantidade nesse momento, assim, né? Então é a dieta para conforto mesmo, né? Assim, a alimentação para prazer mesmo. É legal isso de pensar, de ser falado aí. Excelente. Acabou que a gente distorceu um pouquinho da nutrição parenteral, mas é que esse assunto é um assunto muito interessante, né? E a gente volta, a Nanda provavelmente voltará aí no futuro breve para falar da nutrição enteral também. Já estou te convidando de antemão. Muito obrigada. Marca para frente aí, que é parceira de sempre, né, Nanda? Agradecer você mais uma vez pela parceria. Excelente aula, você fala com uma tranquilidade, com uma segurança, com uma categoria de dominar o assunto que deixa a gente tranquilo para acreditar em você, mesmo se estiver mentindo. Então, aí fica fácil para nós, né? A literatura, obrigada, Luiz. a literatura que você fez está aí, os meninos você deixou aí lá no slide, os meninos que gostam de blogueira aí, ó, os Instagram da vida aí, ó, vocês podem seguir a Nanda lá, que é até interessante, dá vontade de rir dela lá. Para quem conhece ela, viu, gente, que é muito bacana. Mas eu conheço que é feio, eu vou te falar, você tá uma atriz bacana, viu? Estou disfarçando, Luiz. Gente, ela é cirurgiã de formação. Vocês ficam vendo o Instagram dela lá, é toda delicada, toda educadinha. Mas é cirurgiã de formação. Nanda, obrigado aí mais uma vez, viu? Obrigada, Luiz. É sempre um prazer falar para vocês. Brigadão, turminha. Semana que vem tem mais. Eu vou ver se vai ser na quarta ou na quinta, Nanda. Você está convidada a assistir aí, como sempre. Tá, joia. Obrigada. Tá bom? Valeu. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Boa noite.